Fala pessoal, nesse vídeo eu vou te mostrar tudo sobre a última grande novidade que rolou no Elementor e com certeza vai revolucionar pra caramba a forma que a gente cria sites hoje em dia. A integração de uma inteligência artificial de forma nativa no plugin. E sim, gente, é impossível restar qualquer dúvida de que nós entramos já com tudo, né, nessa era das inteligências artificiais. E o Elementor não quis ficar para trás nessa história, por isso que já deu um jeitinho de começar a integrar essa inteligência artificial dentro do próprio plugin desde a última atualização que eles lançaram, a 3.13. E através dela a gente consegue gerar textos totalmente personalizáveis, efeitos visuais com CSS, consegue fazer snippets de HTML dentro do site para poder ajudar, né, a nossa vida e colocar algumas coisinhas a mais. Mas pode ficar tranquilo que nesse vídeo eu vou mostrar tudo isso tintim por tintim na prática aqui com vocês dentro da ferramenta, beleza? E é claro, se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Bia e eu sou uma das web designers aqui da Escola de Sites. E eu fico muito feliz de poder trazer esse conteúdo aqui para vocês. Porém, em troca, a única coisa que eu peço, assim, com todo carinho, é que você já deixe um like aqui nesse vídeo. Comente aqui embaixo também sobre conteúdos que você gostaria de ver aqui no canal, o que você tá achando desse conteúdo também que eu tô trazendo aqui para vocês. E, enfim, né, também se inscreva aqui no canal para poder estar sempre recebendo conteúdos como esse aqui no universo de web design. Combinado, gente? Agora, antes de começar o tutorial, eu quero só dar um aviso mega importante de uma super novidade que tá rolando aqui na Escola de Sites e vai durar por bem pouco tempo. Agora, em junho, a Escola de Sites vai completar 5 anos de vida e por isso a gente está preparando uma super festa aí para comemorar. Só que o mais legal é que nessa festa, quem vai ganhar o presente não é nem a Escola de Sites, é você mesmo. Sim, você vai ter acesso a uma oportunidade única para entrar no curso Sites Lucrativos e aprender todo o passo a passo necessário para ganhar R$10 mil por mês com criação de sites. O pessoal aqui da equipe está preparando uma condição mega especial para você que fizer o seu pré-cadastro até o dia 11/6. Só a galera que fizer esse pré-cadastro que vai ter acesso a essa condição especial, viu? Então, para você não ficar fora dessa, já clica aqui no link da descrição desse vídeo, faça o seu pré-cadastro e aí bora depois comemorar juntos esse aniversário. Beleza, gente? Não perde essa chance, não. Agora, sem mais delongas, bora lá para brincar com essa inteligência artificial do Elementor. Bora lá. Beleza, gente. Já tô aqui no painel do WordPress, onde a gente vai fazer alguns testes dessa inteligência artificial. Mas só para contextualizar primeiro, essa inteligência artificial, por enquanto, está valendo para 3 principais pilares aqui dentro do Elementor, que é para geração de textos, então praticamente todos os campos onde você consegue colocar qualquer texto aqui dentro do Elementor, você vai conseguir ter acesso às estrelinhas lá para ativar a sua inteligência artificial. O campo, o widget também de HTML, onde você consegue fazer alguns HTML simples por comandos ali dentro dessa inteligência artificial também. E para quem tem acesso ao Elementor Pro, você também consegue gerar CSS personalizados para os elementos da sua página, ou seja, para os botões, para os backgrounds, para as imagens, né, para os elementos no geral, e a gente vai fazer alguns testes aqui juntos, ok? Então, ó, primeiro de tudo, vamos vir aqui em páginas, e eu até já tinha criado uma páginazinha aqui, porque eu estava testando aqui um pouquinho por conta própria, né? Mas olha só, vou adicionar uma nova aqui com vocês, vou colocar aqui teste de inteligência artificial. E essa página poderia ter qualquer nome aqui, só para poder gerar isso aqui com vocês. Vou publicar essa página e vou editar aqui com o Elementor. E aí, olha só, assim que a gente entra, né, para quem ainda não conhece, muito prazer, esse aqui é o campo de edição aqui do Elementor, né, onde a gente tem essa parte aqui principal e os widgets aqui do lado. E olha só, eu vou clicar aqui em configurações e eu já vou transformar essa página aqui num layout canvas para poder deixar tudo bem zeradinho, né? E como você pode ver, até nos campos internos da página, como por exemplo, para poder dizer o título aqui da página, o resumo dela e tudo mais, a gente já consegue gerar esses textos também com inteligência artificial. Então isso aqui serve não só para os elementos que ficam visíveis para todo mundo, como também para esses campos semânticos aqui do Elementor. Mas eu não vou gerar para esses campos ainda não. Vamos gerar para os elementos da página mesmo. Vou colocar aqui para esconder o título. Eu vou clicar aqui nesse Elementor Canvas para poder deixar a nossa página em branco, bonitinha desse jeito. Porém, para já ter algumas seções para conseguir brincar ali por conta própria, eu vou importar um template aqui do próprio Elementor mesmo para poder fazer esse processo, beleza? Antes disso, deixa eu só voltar aqui no painel rapidinho, eu vou copiar até o WP Admin e vou colar aqui do lado. Eu vou vir aqui em Elementor, configurações e só ver se o meu container está ativo. Vou vir aqui em recursos, Flexbox Container, ok, beleza, ó, já deixei ativo aqui e depois eu salvei essas alterações, ok?
Se você quiser fazer esse processo aí também, só para ficar com a mesma visualização que eu tô aqui, caso você queira ir testando junto, tá? Mas beleza. Agora, ó, eu vou vir aqui nessa pastinha aqui do lado e eu vou importar um template aqui do Elementor. Vou vir aqui em páginas, vou inserir esse aqui, lembrando que você só consegue importar esses templates com a tagzinha de Pro se você estiver com o Elementor Pro ativo daí, tá? Vou inserir aqui, mas esse campo aqui, esse passo não é obrigatório não, tá, gente? Esse aqui, no caso, é só pra gente testar um pouquinho melhor a inteligência, ter algum material em cima para já conseguir trabalhar com isso por aqui, beleza? Então, ó, importei um template aqui e agora bora começar efetivamente a mexer na inteligência artificial. A primeira funcionalidade da inteligência artificial que eu quero testar é o lance da geração de textos. Então, ó, já vou clicar nesse elemento de título aqui e da mesma forma que a gente viu naqueles campinhos ali semânticos da página, né? Eu também tenho essas estrelinhas aqui do lado com a opção de escrever com inteligência artificial. Então, ó, já vou clicar nisso aqui. A primeira vez que a gente ativa essa inteligência artificial na página, ele pede para a gente aprovar os termos de uso. E aí é só clicar para começar e ele vai abrir aqui a opção para a gente poder gerar um comando. Então, bora lá. Ó. Aqui a gente tem tanto o texto que está aparecendo aqui para a gente, né? Os botões aqui embaixo, que são basicamente esse primeiro aqui, para conseguir simplificar essa linguagem, para deixar esse texto mais longo, mais curto ou arrumar erros de gramática também. Então, já está aí, por exemplo, um ponto positivo em relação ao ChatGPT. No ChatGPT a gente consegue fazer tudo isso se a gente colocar lá, por exemplo, um comando tipo, simplifica essa linguagem, deixa esse texto mais longo, deixa esse texto mais curto. Ele faz isso pra gente também, né? Ou então, arrume qualquer erro gramatical. Ele faz isso. Porém, aqui tem o benefício de ser com um cliquezinho só, a gente já consegue fazer isso aqui. Além disso, a gente também tem a opção de mudar o tom dessa mensagem, né? Tipo, eu quero que esse texto aqui ele fique com um tom mais casual, mais confiante, mais formal, mais amigável, mais inspiracional, né? Motivacional, não sei o quê. Vários tons aqui pra gente brincar. E a gente também consegue traduzir isso aqui para mais de 20 idiomas, que é muito legal. Lembrando que essas traduções por inteligência artificial, elas são muito mais fidedignas do que aquelas, por exemplo, que a gente simplesmente coloca lá no Google Tradutor. O Google Tradutor ele vai pegar muito ali da base do automático mesmo, né? Ele vai traduzir literalmente para aquilo que a gente está querendo, que a gente colocou lá. No entanto, essas inteligências artificiais, pelo menos levando em consideração ali o ChatGPT, eles conseguem fazer uma linguagem muito mais próxima da realidade. Então, para você que está fazendo um site multilingüe, por exemplo, ter esse campinho aqui de traduzir para e já traduzir automaticamente por uma inteligência artificial é uma mão na roda bem grande para quando você quer fazer, né, uma tradução um pouco mais personalizada do que simplesmente colocar ali um plugin de tradução automática, beleza? Mas olha só, vamos dar uma testada aqui, na verdade, para ele conseguir gerar um texto, tá? Eu não quero simplesmente usar esse aqui, não. Então, ó, para isso eu vou clicar aqui em New Prompt, e aí eu vou colocar um comando aqui como se eu estivesse conversando realmente ali com o ChatGPT. Então, beleza, ó, nesse comando eu vou colocar assim, por exemplo, crie um título chamativo e persuasivo para uma academia com o nome, nem sei, vou colocar Saúde e Fitness. Nome super original para uma academia. Com o nome Saúde Fitness, focado no resultado para o meu público. E aí, gente, uma coisa que eu gosto de fazer com essa inteligência artificial aqui é que toda vez que eu gero um comando, eu copio essa informação já, tá? Porque, infelizmente, as informações elas não ficam salvas aqui. Esse histórico de comandos não fica salvo aqui no Elementor, pelo menos não ainda. Então, se eu precisar, por exemplo, gerar alguma variação depois, num novo comando, aí eu consigo simplesmente colar aqui e aproveitar depois. Vou gerar esse texto aqui e ver o que ele fala para mim. Às vezes leva um tempinho, essa velocidade é imprevisível. Às vezes vai mais rápido, às vezes vai mais devagar. Mas olha só, eu coloquei cria um título e ele me deu um parágrafo aqui, né? O que não é o que eu quero. Então eu vou simplesmente vir aqui, ó. Vou pedir para ele deixar isso mais curto. Vamos ver o que ele me traz. Eu vou pedir para deixar mais curto ainda. Make it shorter. E aqui, ó, ele já colocou aqui. Transforme seu corpo em 90 dias com saúde e fitness. Rápido e eficiente para atingir seus objetivos. Beleza. Agora eu quero tentar mudar o tom dessa mensagem aqui para um tom um pouco mais, deixa eu ver, mais amigável. Vamos ver o que ele fala. Às vezes, quando a gente dá uma mexidinha aqui, ó, tá vendo? Ele faz isso aqui, exatamente. Ele transforma novamente esse texto para inglês, o que naturalmente não é o que a gente quer, né? Então, vou vir aqui, por exemplo, ó, e traduzir para o português novamente. E aqui ele vai, acho que traduzir literalmente aquilo que estava lá. Vou pedir para deixar menor novamente, né?
E aí, ó, transforme seu corpo em 90 dias com o nosso programa de saúde e fitness eficiente. Comece agora. Ok, mudou aqui um pouquinho, eu não diria que talvez ficou exatamente mais amigável, mas deu uma variada aí. E eu posso, de qualquer maneira, né, assim como o ChatGPT, e aqui vindo aqui, ó, New Prompt, e, né, pedindo aqui um novo resultado. Eu posso, inclusive, pedir aqui alternativas, caso, né, eu não queira, tipo, por exemplo, só uma opção, vai que, por exemplo, eu peço 5 alternativas e dessas 5 eu gosto de uma. Eu posso pedir aqui, ó, crie 5 alternativas de títulos chamativos e persuasivos para uma academia. Eu vou, inclusive, completar aqui. Quero curtos de apenas uma frase cada. Beleza? Vou copiar esse comando aqui para ver o que ele faz para mim. E aí, provavelmente, ele vai me dar 5 alternativas e eu vou poder escolher entre uma delas. Ó, tá vendo? Exatamente isso. Ó. Alcance seus objetivos de saúde e fitness conosco. Transforme seu corpo com a Academia Saúde e Fitness. Então, ele já me deu 5 alternativas aqui. Ó, chega ao seu melhor desempenho com a saúde e fitness. Achei legal esse último aqui, ó. Então, eu vou apagar todo esse restante, né? E vou utilizar esse aqui no meu título. Vou usar aqui, né? Posso vir aqui em estilo, né? Dar uma diminuída e dar uma adequada de acordo com o título que ele gerar. Principalmente se eu estiver utilizando um template, assim como eu importei aqui. Eu consigo fazer esse mesmo processo para basicamente qualquer campo textual aqui dentro da minha página. Seja para um título, seja para um texto, seja para um parágrafo, inclusive. Ó, deixa eu ver aqui, ó, um parágrafo maior aqui para a gente mexer. Deixa eu ver que nesse template em si não tem nenhum campo que seja muito grande. Mas de qualquer... Aqui, ó. Aqui já cabe um texto maior. Por exemplo, dá para vir aqui, escrever com AI, né? Vou colocar aqui um novo prompt e aí eu posso pedir o comando que eu quiser. E lembrando, tá, gente? Sempre que você for escrever um novo comando, pense que você está basicamente conversando com uma criança. Então, assim, para ele gerar um resultado mais próximo daquilo que você quer, você precisa especificar o mais possível que você conseguir, sabe? Deixar isso mais claro possível. Porque a inteligência artificial, ela não sabe exatamente o que a gente quer. Então, a gente precisa ser bem explicativo. Quanto mais explicativo e objetivo a gente for no nosso comando aqui, melhores resultados a gente vai ter. Para quem já está acostumado ali em mexer com o ChatGPT, eu abro o ChatGPT todo dia para poder pedir um monte de coisa para ele. Então, assim, se você já tem essa familiaridade, você sabe do que eu estou falando. E aí é legal você ter essa familiaridade também. Aqui embaixo, inclusive, tem alguns exemplos de como você começar esse comando, tipo, ó, crie um post para blog para 3 pontinhos. Aí as sugestões aqui estão em inglês, né? Dá para você entender um pouquinho, principalmente se você colocar aqui para traduzir a página. Mas, de qualquer maneira, já te dá, por exemplo, uma sugestão de como que você começa o seu comando. Então, ó, vamos ver aqui. Vou colocar, tipo que nem a gente faz ali com o ChatGPT, né? Vou colocar, finja que você é um copywriter. Copywriter experiente e um texto institucional, até 2 parágrafos, sobre como a minha academia, saúde, fitness pode ajudar as pessoas a alcançar o corpo dos sonhos dela. Use uma linguagem motivacional e persuasiva. E copiar esse comando e vou pedir para ele gerar esse texto. E o legal é que, assim, eu estou escrevendo um comando em português, né? Apesar de ser tudo baseado ali no inglês, ele vai tentar me gerar uma resposta na mesma língua que eu coloquei. E se por acaso ele gerar aqui em português, em inglês ou, né, ou qualquer outra coisa, eu posso vir aqui e traduzir. Ó, bem-vindos à Saúde e Fitness. Aqui entendemos que ter o corpo dos sonhos é mais do que uma questão de estética. E ele pegou exatamente o que eu falei aqui, ó, de até 2 parágrafos, tá vendo? Já ficou um tamanho bem legal. Inclusive, eu posso pedir para, por exemplo, ele adicionar uma chamada de ação no final, para um orçamento, para um agendamento, alguma coisa assim, e ir adequando aqui de acordo, né? Inclusive, ó, posso aproveitar esse mesmo texto, colocar aqui New Prompt e, né, colocar escreva esse texto com uma, por exemplo, com uma chamada de ação ao final para a pessoa agendar uma visita. Aí eu colei aqui o mesmo texto que ele tinha gerado, né? Vamos ver se ele entende o que eu coloquei. E, gente, detalhe aqui. Deixa só ele gerar que eu já comento uma coisa importante aqui com vocês também. Beleza, ele colocou aqui, ele acabou modificando algumas coisas no meu texto, que também não tem problema, mas ele adicionou aqui, ó, a gente agora mesmo, sua visita e experimente tudo que temos a oferecer. E, ó, gente, detalhe, eu pedi para ele colocar só um negócio, mas mesmo assim, ele acabou reescrevendo o texto
Então, assim, como aqui no Elementor a gente tem alguns pontos negativos, por exemplo, em relação ao ChatGPT, né, que a gente não consegue ter acesso ao histórico das respostas que ele vai dando aqui pra gente, das opções, né, nem das respostas e nem dos comandos que a gente for tendo, é interessante que você coloque um bloquinho de notas do lado ali, você vá, sempre que ele gerar alguma opção que seja levemente legal, dá uma guardada nessa resposta para caso você peça um novo prompt em cima dela, você não perder aquela resposta que você colocou antes. E da mesma forma, esses comandos que você for gerando aqui também, para qualquer coisa ir pedindo novamente, adaptando alguns detalhes, beleza? Tem que ter esse cuidado. Eu acredito que no futuro próximo eles já devam melhorar essa questão aqui de históricos, de conversa aqui mesmo, né, com essa inteligência artificial, do mesmo jeito que é feito ali no chat GPT, mas por enquanto a gente ainda precisa ter esse cuidado. E além disso também, é importante também, gente, e é importante também, gente, frisar que quando a gente gera algum comando aqui de texto no Elementor IA, a gente está gerando isso de forma local. Ou seja, diferente do chat GPT que você abre conversas e essas conversas elas vão se alimentando de acordo com o contexto, aqui, ó, se eu peço para ele criar esse texto, ele cria para mim, eu uso esse texto, eu venho aqui em cima, por exemplo, e eu tento pedir para ele, gere um título para o texto abaixo. Ele não vai entender esse contexto. Acredito que no futuro próximo eles devam fazer essa melhoria, porque é uma coisa que vai melhorar pra caramba a experiência dessa inteligência artificial aqui. Aí sim, realmente, vai bater muito de frente com o chat GPT, né, no cru ali, do jeito que a gente faz. Mas, de qualquer maneira, aqui você faz isso de forma local. Se você vir aqui em outro elemento, ele não vai saber o que é que está acontecendo nos elementos ao redor. Então, nesse ponto do contexto, para gerar textos, eu, Bia, ainda prefiro bastante utilizar o ChatGPT para poder me ajudar na produção desse conteúdo, porque eu consigo ir fazendo essa conversa com ele. Tipo, por exemplo, ele me gera um texto aqui, eu posso pedir logo em seguida para ele, tipo, me ajude a bolar um título de até tantas palavras para esse texto que você acabou de gerar. E alimentando esse contexto, né? Tipo, se eu não gosto de um determinado ponto, eu posso pedir para ele refazer de acordo com exatamente aquilo que eu coloquei. Isso ajuda pra caramba. Mas enfim, só esse detalhezinho aqui pra você se atentar, beleza? Acho que a parte do texto, assim, é bem intuitivo da gente, né, testar aqui, brincar e tal. Agora um detalhe, gente. Aqui, ó, que eu ia mostrar pra vocês. Por enquanto, essa inteligência artificial, ela tá tendo a disponibilidade de fazer um free trial, né? Ou seja, um teste gratuito aqui, inicial. Eu ainda tô no meu free trial, porém, ele tem um número limitado de palavras que ele pode gerar pra você. Então, assim, eu não sei exatamente quanto que são essas palavras, nem na própria live do Elementor eles souberam dizer muito bem, mas de qualquer maneira, você tem um número limitado de palavras que ele pode gerar para você, e a partir do momento que você chega até o seu limite de 80%, você vai receber um e-mail do Elementor falando que você atingiu aquilo ali, e logo depois, né, um pouco depois ali, com mais 20%, você vai acabar esgotando aqui o seu free trial, e aí, para você continuar aproveitando essa inteligência artificial, você vai ter que vir aqui, ó, nesse botãozinho de atualizar e fazer o upgrade para a versão paga, que aí, por enquanto, ainda vai ser ilimitada e tal. E pelo menos assim, eu ainda tô aproveitando enquanto eu consigo fazer isso de forma gratuita, né? Para não ter que pagar logo de cara. Mas de qualquer maneira, aqui, ó, já deu para ver que foi um preço bacana aqui que eles colocaram, porque para você conseguir aproveitar, você paga o valor de $2,99 por mês, ou então esse valor aqui de $35,88 por ano. E isso vale para todos os sites que você for criar no Elementor, ou seja, ele vai ficar linkado ao seu e-mail e não ao domínio do site que você for criar. Então é um investimento tranquilo aqui, se você achar que realmente isso aqui vai facilitar pra caramba a sua vida. Para textos em si, se fosse só isso, eu ainda iria preferir ficar só lá no ChatGPT mesmo, mas o próximo ponto, gente, é, assim, sensacional para a gente poder aproveitar aqui dentro. E nesse sim, realmente, isso aqui realmente já tá na frente aqui do ChatGPT, tá? Que é a questão de você conseguir criar efeitos visuais por CSS personalizado. E sim, gente, eu vivo falando aqui nos vídeos que, cara, para você conseguir criar sites aqui com Elementor e WordPress, você não precisa saber programação, você não precisa saber CSS, você não precisa saber essas coisas. E isso não muda nesse caso, tá, gente? Tem essa opção agora da gente conseguir criar uns efeitos visuais através de CSS personalizado aqui no Elementor, mas isso não dá a obrigatoriedade de você saber como utilizar essa funcionalidade de cabo a rabo para conseguir criar sites.
Até porque a gente vai utilizar isso aqui principalmente para poder colocar uns frufruzinhos a mais na página que não necessariamente vai fazer tanta diferença assim no resultado final. É só uma ajudinha extra, caso a gente queira fazer alguma coisinha assim específica que o próprio Elementor, né, na forma nativa dele não faz. E eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês, beleza? Primeiro exemplo que eu vou fazer aqui é dentro de um texto. Então, por exemplo, ó, vindo aqui nesse título e vindo aqui em avançado e aqui em Custom CSS, né? Lembrando que isso aqui só vai estar desabilitado se você tiver ativo com o Elementor Pro aí, tá? Você vai clicar aqui em fazer código com AI. E aí ele já dá uns pré-prompts aqui para você, né? Uns pré-comandos e algumas opções para você brincar aqui, mas você pode basicamente fazer qualquer comando que você quiser, né? Então, por exemplo, aqui eu quero fazer esse título aqui ficar com um texto gradiente animado na cor de arco-íris. Então, vamos ver o que ele faz se a gente colocar isso aqui. São uns prompts até um pouco aleatórios, assim. Acho difícil a gente vai querer um título, né, com o gradiente de arco-íris, mas é só a exemplo mesmo. Então, ó, ele gerou um códigozinho aqui para mim, né? Vou inserir esse código e dessa vez, olha só, ele criou essa animação aqui para mim, tá vendo? Eu não sei se tá dando para ver direito, mas tá trocando a cor aqui para mim de acordo com esses hexadecimais que ele colocou aqui. Tá? Exatamente uma animação com as cores do arco-íris. Então, assim, dá pra você fazer várias coisas aqui dentro, tá, gente? Isso aqui eu só peguei um comando de exemplo mesmo do negócio. Vou clicar aqui novamente e vou fazer um outro exemplo. Por exemplo, aqui eu vou colocar, crie um... vou colocar assim, deixe o texto com uma cor de gradiente entre as cores. E deixa eu pegar aqui um hexadecimal de gradiente no Google, por exemplo, gradiente verde. E pegando isso aqui bem na lata mesmo, tá? Nada muito planejado, não. Aqui, ó. E verde um pouco mais escuro entre as cores e tal. E essa aqui, mais clara. Beleza? Ó, deixa eu ver. Deixa o texto com uma cor de gradiente entre as cores tal e tal. Vou copiar esse comando aqui, gerar código. E muitas das vezes os comandos que a gente coloca aqui, principalmente se a gente não for muito específico, aqui eu ainda fui bem geral, talvez ele nem gere certo. Pode ser que dê errado, tá, gente? O que é totalmente normal. Mas olha só, vou colocar aqui para inserir, e olha só, exatamente isso, tá vendo? Eu queria que fosse algo aplicado só ao texto em si, mas ele gerou para mim, mas no background, que não é exatamente o que eu queria. Então, vou tentar especificar um pouco melhor esse comando aqui, ó. Vou colocar, deixa eu ver, deixe apenas o texto com uma cor de gradiente, e não no background. Vamos ver se assim ele entende. Eu criei um comando um pouco confuso. Mas é assim mesmo, a gente vai tentando adaptar. E, ó, acho que dessa vez, provavelmente, ele fez um negocinho aqui, ó, tá vendo? Ele fez um gradientezinho aqui entre as duas cores do jeito que eu pedi. E aí, gente, um detalhe aqui importante, tá? Você viu que eu não precisei escrever uma linhazinha de CSS para isso, foi só na base do comando mesmo. E como que eu explico isso para a ferramenta? Porém, assim, se você já tem um certo conhecimento CSS, isso aqui é bem legal porque você vai ter muito mais facilidade em modificar ou arrumar alguma coisa que ele não esteja entendendo muito bem o que você quer. Se você não souber nada de CSS, talvez fazer os efeitos que você queira aqui sejam um pouco mais difíceis porque ele vai gerar um código que você não vai saber mexer em nada aqui, né? E querendo ou não, vai ficar totalmente à mercê aqui da ferramenta. Se você tiver que mexer em algum atributo, talvez você tenha alguma dificuldade. Mas, mesmo que você não saiba nada de CSS, já é pelo menos uma possibilidade de você fazer algumas coisas a mais com comandos sem necessariamente precisar disso aqui, né? Você só vai ter que ter um cuidado maior ali na hora de gerar os comandos também. E, gente, isso aqui abre um leque muito grande de ferramentas. Quando eu digo que isso aqui já está na frente do ChatGPT, é porque o legal é que, gerando código CSS aqui dentro do próprio Elementor, o Elementor em si ele já vai saber quais são os seletores que ele precisa puxar ali no código para conseguir fazer esse efeito naquele determinado elemento. Se eu fosse lá no ChatGPT e criasse assim, e pedisse para ele assim, me dê um código CSS para gerar um botão com gradiente tal, 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 nananana, no Elementor. Ele ia tentar gerar para mim, mas como ele não está dentro da ferramenta, ele poderia não acertar exatamente qual que é o seletor certinho para poder puxar um determinado efeito. Mas como a gente já está fazendo isso aqui dentro do Elementor, ele sabe muito melhor, né, do que qualquer outra coisa externa, o que é que ele precisa puxar para conseguir fazer o que a gente quer. Então, isso aqui é uma ferramenta muito legal para a gente conseguir fazer isso. Vamos brincar mais um pouquinho, ó. Vou vir aqui numa imagem, por exemplo. Vou vir aqui avançado, Custom CSS, e eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, colocar, crie um filtro para deixar
a imagem com as cores mais vibrantes, poderia pedir por outros tons também, tipo, por exemplo, para um tom mais sépia, deixar branco e preto, né? Enfim, um tom mais vibrantes e deixe a imagem no formato de um círculo. Vou copiar esse comando aqui, gerar o código e vamos ver o que ele vai gerar para mim. Ó, ele já colocou um filtro aqui, né? Um radius também. Vamos ver? E ó, ele fez exatamente o que eu pedi, tá vendo? Ele deixou ali a cor da imagem um pouco mais vibrante e transformou ela num círculo aqui também, né? Dá para eu ir além, inclusive. Adicione um efeito de crescimento de 10% da imagem ao passar o mouse. Aliás, eu vou até colocar um pouquinho a mais, tipo, coisas que a gente não conseguiria fazer de jeito nenhum no elemento. Tipo, adicione uma animação pulsante de crescimento de 10% da imagem ao passar o mouse. Vamos ver se ele consegue entender desse jeito. Eu quero que, tipo, a imagem fique pulsando quando a pessoa passe ali o mouse em cima dela. Talvez esse seja um pouco mais complicado. Mas vamos ver. Ó, ele não, acho que ele... acho que ele não gerou uma animação pulsante, mas olha só, ele fez um scale aqui. Eu posso, né, tirar isso aqui que ele acabou de gerar e eu posso pedir normalmente, por exemplo, e a animação pulsante em loop sempre que a pessoa passar o mouse em cima da imagem. Assim fica um pouco mais claro. Vou gerar aqui o código. Vamos ver o que ele faz pra gente. Ó, agora ele gerou uma animação mesmo. Vamos lá? Ó, olha que legal. Toda vez que eu passo o mouse aqui em cima, ó, ele gerou uma animação pulsante. Você pode usar isso, inclusive, para botões e tal. Cara, dá para fazer muita coisa legal com esse negócio. Ó, vamos vir, inclusive, num botão aqui e vamos fazer um efeito. Vou vir novamente aqui em avançado, custom CSS. Vamos gerar aqui um código para esse botão. E eu vou falar o seguinte para ele. Vou falar, crie uma animação, transição de cor, de transição em loop entre as cores. Vou pegar aqueles mesmos hexadecimais. E eu vou pegar puro, uma cor mais claro. Deixa eu ver. E crio uma animação de transição em loop entre as cores para o background do botão. E faça essa animação forma suave do início ao fim da transição. Vamos copiar aqui esse comando, gerar um código e vamos ver o que ele entende. E o legal é que nem eu sei muito bem como é que eu gostaria dessa transição, porque senão eu poderia até ter especificado um pouco mais, mas ele gerou alguma coisa aqui para mim. E olha só que legal, ele gerou uma animação onde as cores elas vão passando, né? Você pode fazer aí uma mescla legal para poder chamar um pouco mais de atenção para o botão. Vou colocar também aqui, ó, adicione uma animação pulsante em loop, crescimento 5% do tamanho original do botão. Vê? Gera. E um detalhe também importante, gente, sempre que eu adiciono aqui um CSS, se eu acrescento alguma coisa depois, mas eu não vou utilizar aquilo que eu já gerei antes, é sempre importante ir limpando isso aqui, tá? Eu vou inserir aqui, e ó, ele gerou aqui, ó, essa animação. Provavelmente essa animação que eu gerei aqui depois entrou em conflito com a primeira, né? Porque são keyframes diferentes aqui no CSS, mas de qualquer maneira eu posso muito bem vir aqui, né, em Code with AI e fazer um novo comando já pedindo as duas coisas de uma vez e ver se ele gera isso aqui para mim. Beleza, gente? Ó, vou tirar, inclusive, essa última animação aqui, ó, vou deixar só a do gradiente aqui, que eu achei bem legal, e eu posso ir complementando com as estilizações que eu vejo, né, que eu tenho aqui no CSS. Uma outra que eu usei esses dias que é muito útil é na de acordeão. Aqui eu vou puxar só rapidinho um elemento de acordeão aqui para vocês verem. Esse aqui, deixa eu ver em algum espaço aqui que dê para visualizar. Por exemplo, eu tô com um acordeão aqui, né? Vou colocar um background aqui do nosso título. Vamos colocar aqui, ó, um background aqui. A cor não, eu quero um background aqui, ó, nosso título mesmo. E por padrão, aqui no título do nosso acordeão, a gente não consegue arredondar isso, que é um saco. Para você conseguir fazer isso, você precisaria necessariamente colocar um CSS aqui para poder fazer essa estilização. Mas agora, eu posso simplesmente vir aqui em avançado, ó, Custom CSS, e eu posso colocar, coloque um arredondamento de 30 pixels nas bordas dos títulos do acordeão. Vou copiar aqui esse comando para caso ele gere alguma coisa errada. Vamos esperar aqui rapidinho, ó. E agora ele gerou, tá vendo? Esse arredondamento aqui
já que isso aqui não tem, né, na parte prática aqui do Elementor mesmo de forma nativa. E essa é a parte mais legal, tá, gente? Vão ter muitos efeitos mais mirabolantes, por exemplo, eu quero um botão que tenha o arredondamento de tal jeito que faça exatamente essa animação, que dê uma pirueta, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Se você complicar demais, muito provavelmente a inteligência artificial não vai conseguir gerar, tá? O maior intuito dela é para você conseguir fazer algumas coisinhas mais simples que aqui no Elementor, de forma nativa, você não consegue fazer. O Elementor já é uma ferramenta muito poderosa, que mesmo que você não faça nada no CSS, você já consegue fazer de praticamente de tudo possível e criar layouts super legais, só com as ferramentas do Elementor mesmo. Mas, se por algum detalhezinho você quiser alguma coisinha a mais, você pode tentar pedir aqui para o CSS gerar para você. Beleza, gente? Então faz esse dever de casa de poder brincar bastante com esse CSS daí, cuidado só com o free trial. Tenta não ficar gerando textos muito longos, porque o free trial é baseado ali nas palavras que ele gera para você. E, né, é claro, pegue bastante familiaridade com os comandos e como que você quer que o Elementor te entenda, ok? Lembrando que essa inteligência deles também tá melhorando a cada dia, ela vai ficando mais inteligente a cada vez que as pessoas vão alimentando os comandos aqui dentro. Então a tendência é que por enquanto já tá bem legal, mas daqui a alguns meses com certeza vai ser algo muito mais poderoso e provavelmente mais caro também. Então cuidado para deixar para investir só lá na frente, beleza? Por último, gente, a última aplicação tá sendo no widget de HTML aqui dentro do Elementor. Então, ó, por exemplo, eu vou colocar aqui um HTML, vou procurar aqui por esse widget aqui. E aqui, basicamente, tipo, você consegue colocar coisas, tipo, consegue criar coisas simples, HTML simples aqui dentro através desse widget, ou ainda também lá no código personalizado do Elementor, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, beleza? Então, ó, você pode ver que tem, né, novamente essas estrelinhas aqui em cima, e ele já tem uns comandos pré-prontos aqui, como, por exemplo, coloque a API do Spotify aqui, colocando o seu ID certinho, adicione um visualizador de PDF aqui dentro do seu site também. Adicione aqui, ó, o pixel do Facebook, o seu código do Google Analytics, né? Um evento do Google Analytics também. Dá para você fazer essas coisas. Inclusive, isso aqui é bem legal de usar lá no código personalizado. Eu vou mostrar para vocês. Mas bora usar como exemplo aqui esse aqui do Spotify e esse do PDF para vocês verem mais ou menos como é que funciona. Vou colocar aqui, adicione o iframe do Spotify. E para eu ver, né, eu poderia ter colocado meu ID também, mas é só a título de demonstração, aí eu vou puxar o geral aqui mesmo. Ele já puxou um iframe aqui da aplicação do Spotify. Então eu vou inserir, e aí aqui ele tentou gerar alguma coisa. Aqui puxou, tá vendo? Ele puxou aqui o iframe do Spotify, se eu clicar aqui em início, você pode ver que tem acesso aqui à integração do Spotify. Então caso você queira colocar, por exemplo, uma playlist num site, você consegue gerar esse HTML aqui de uma forma bem simplesinha, tá, gente? E assim, quando eu falo bem simples, é porque realmente isso aqui ainda está nos primeiros passos, tá? Tipo, por exemplo, se você for adicionar sessões inteiras, alguma coisa um pouco mais mirabolante aqui, ele vai te dizer que ele não vai conseguir fazer isso para você, tá, gente? Isso aqui ainda está realmente nos primeiros passos, não adianta a gente pensar que dá para fazer aplicações super complexas com isso aqui não, tá? Mas já é um primeiro passo na direção certa, né? Daqui a pouco, quem sabe o que é que a gente vai conseguir gerar aqui dentro, porque ele já gera HTML, já gera uns scriptzinhos aqui bacanas pra gente também. Então, olha só, vou apagar esse iframe aqui e vou testar com um PDF, por exemplo, visualizador de PDF. Apesar de que eu nem coloquei nada da biblioteca, mas eu vou colocar aqui rapidinho com vocês. Então, eu vou colocar um visualizador aqui, e aí você precisa puxar o link de um PDF, né? E aqui, ó, às vezes, mesmo com um comando pré-pronto, ele dá esse probleminha aqui. Não tem problema, ó. Eu vou vir aqui novamente e vou pedir novamente para ver se ele consegue gerar para mim. Vê? Ó, ele já gerou agora um embed aqui, né? Um código HTML para poder colocar, embedar um link aqui de PDF, inclusive eu teria que colocar o link desse PDF aqui. Deixa eu já fazer isso aqui rapidinho, então. Ó, vou inserir isso aqui. Não vai funcionar, né? Porque eu não coloquei nenhum PDF, mas olha só. Vou vir aqui na minha biblioteca rapidinho. Vou vir aqui em mídia. Vou clicar aqui para adicionar o novo e vou adicionar um PDF aqui rapidinho. Pronto. Upei aqui um link de um PDF, um modelo que eu baixei no Canva mesmo aqui rapidão, só a título de demonstração. Vou copiar aqui essa URL do arquivo e vou levar lá para aquele nosso código HTML que ele gerou. Vou trocar aqui nessa parte do link. E aí, ó, vamos ver o que ele puxa. Tá vendo? Ele puxou um visualizador aqui de PDF pra gente. É legal, às vezes, você colocar, por exemplo, um cardápio, né? Um preço em PDF que você tem em um determinado site institucional, um currículo mesmo do seu site de portfólio, quem sabe?
Enfim, fica uma visualização bacana aqui. E você consegue gerar outras coisas também, não só como esses elementos pré-prontos aqui, esses comandos pré-prontos, por exemplo. E, novamente, vou pedir, ó, crie uma tabela, por exemplo, 3x4. O Elementor, ele não tem uma função muito legal, assim, pra gente criar umas tabelinhas legais. Normalmente, a gente tem que baixar um plugin adicional para isso. E aqui você consegue, pelo menos, criar alguma tabela simples se você quiser adicionar esse elemento no seu site. Então, por exemplo, ó, cria uma tabela 3x4 e preencha textos fictícios. Eu vou colocar aqui, cria uma tabela de cor clara, 3x4 de cor clara, cores claras. Preencha com textos fictícios. Vamos ver? Coloquei já de cor clara porque pode ser que ele ia gerar aqui toda preta para mim e a gente não ia conseguir ver direito por causa desse fundo mais escuro desse template que eu coloquei. Vê aqui? Ó, ele gerou um comando aqui me dando alguma dica de como fazer isso, mas eu quero que ele faça para mim. Eu já fiz esse teste antes, ele funcionou. É assim mesmo, às vezes a gente coloca o mesmo comando e ele não cria para mim. Eu vou tirar esse de cores claras para ver se ele entende melhor. E preencha com textos fictícios, ok? Agora ele faz. Agora ele colocou aqui para mim. Desculpe, não consigo, sou um assistente de linguagem natural e não tenho capacidade de criar tabelas em formato HTML. Tá mentindo, Elemento, você já fez isso, eu vou testar aqui de novo. Vou colocar só simplesmente cria uma tabela 3x4. Pra ver o que ele gera para mim. Ó, ele gerou uma tabelinha aqui para mim agora. Vou inserir essa tabela, ó. E como eu falei, ele colocou numa cor aqui que não fica muito visual, mas já dá para ver aqui que ele criou, por exemplo, as células, né, e tal. Vou ver se agora ele gera para mim melhor. Por exemplo, ó, vou colocar aqui e uma tabela de fundo claro. Uma tabela 3x4, 3x4, fundo claro. E preencha com textos fictícios. Vou colocar para gerar aqui de novo. Ó, ele gerou aqui para mim de novo. Colocou aqui uma corzinha de background. Vou colocar aqui para inserir essa tabela. Beleza? E olha só, agora funcionou. Inclusive, ó, fica mais claro aqui para eu vir aqui, ó, e só colocar aqui o texto que eu quiser, né? Por exemplo, para substituir esse coluna 1, 2, 3, 4, eu consigo gerar tabelas de outros formatos também. É algo totalmente usual? Não. Porque, né, tem vários fatores que talvez você precisaria modificar depois. Por exemplo, a disposição das colunas de acordo com a responsividade do dispositivo e tal. E para fazer algumas coisas mais complexas vai ser mais difícil, gerando um HTML simples aqui do lado, né? Então, tem seus prós e seus contras, como eu falei. Algo para você usar bem pontualmente em algumas coisinhas só, para você dar uma brincada aqui. Mas já é o início de algo que pode se tornar algo bem mais complexo mais à frente, onde a gente vai conseguir colocar coisas bem mais legais também. Vou vir aqui, ó, vou, por exemplo, pedir para fazer uma calculadora. Deixa eu ver, crie, faça uma calculadora simples de IMC. Ver se ele gera para mim, tipo, com uns inputzinhos de HTML, essas coisas assim. E, ó, gerou aqui para mim um formuláriozinho aqui. Tá vendo? Ó, calculadora de IMC, onde eu consigo colocar o peso, a altura e, teoricamente, ele iria calcular aqui para mim e tal. Então, algumas coisinhas assim mais simples que normalmente, né, você conseguiria fazer de uma forma mais tranquila no HTML, você consegue gerar aqui também. Mas para mim, a parte mais útil realmente foi esse lance aqui do pixel do Facebook, do código do Google Analytics, vindo aqui, ó, no painel, em Elementor e Custom Codes, lembrando que você vai ter acesso a essa parte aqui, vai com o Elementor Pro, você clica aqui para adicionar um novo Custom Code. Por exemplo, você pode vir aqui no head, colocar o Write Me a Code e pedir para ele colocar um código embedado aqui do seu Facebook Pixel. Então, é gerar código, ele já vai te dar toda a estrutura só para você realmente colocar ali o código do seu pixel e testar ali no seu site. Isso também vale para o Google Analytics. Ó, ele colocou aqui o Facebook Pixel Code. E aí, onde tiver aqui Your Pixel ID, nesse código, é onde você substitui ali pelo seu código mesmo, seu pixel do Facebook, e você pode fazer a mesma coisa ali para o seu Google Analytics e tal, de uma forma bem simples, sem ter que ficar caçando muito essas coisas aí pela internet ou até lá no Facebook mesmo. Beleza? Voltei aqui na página rapidinho, gente. Só um detalhe extra é que, por enquanto, ainda não está disponível, mas a gente já pode ver essas estrelinhas aqui quando a gente clica no widget de imagem. Isso significa que, em breve, né, o próximo passo vai ser adicionar inteligência artificial focada na criação de imagens, tipo o que a gente faz ali no Lexica, no Midjourney, né, dentre várias outras inteligências artificiais que já tem hoje em dia. Então, assim, é claro que nos primeiros passos provavelmente vai ser algo não muito satisfatório, né, porque ainda está realmente no início, mas já é realmente o prelúdio ali de um acontecimento que com certeza vai melhorar pra caramba a nossa vida, porque criar imagens com inteligência artificial diretamente do Elementor
é algo que vai ser bem sinistro, né? Bom, gente, e aí? O que vocês acharam dessa novidade? Comenta comigo aqui embaixo qual que é a sua opinião sobre esse boom das inteligências artificiais, né? E se você já tem usado esse artifício ao seu favor aí durante a sua criação de sites. Eu já tô usando pra caramba, principalmente o ChatGPT, ele já virou membro da minha família já. Então, assim, daqui pra frente, realmente a tendência é só aumentar cada vez mais. Mas eu tô curiosa pra saber de vocês também. Aproveita também pra já deixar aquele likezinho maroto pra ajudar aqui o canal. E se inscrever também aqui no nosso canal pra poder estar sempre recebendo conteúdos como esse. Okay? Só pra relembrar, gente, se você tem interesse em entrar no curso mesmo dos sites lucrativos e aprender todo o passo a passo certinho pra ganhar 10 mil reais por mês com criação de sites, então não esquece de realizar aquele pré-cadastro que eu tinha mencionado, né, que vai até o dia 11/6, para garantir a condição única que vai rolar de comemoração de aniversário da Escola de Sites, beleza, gente? Já clica aí no link da descrição, faz o seu pré-cadastro para não ficar de fora dessa e vamos junto aí comemorar essa surpresa que vai vir por aí. Nada? Por hoje eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau!